A gente está abrindo mais um podcast, né? E a gente está recebendo hoje um convidado que é um amigo. Temos o mesmo time de futebol, estamos momentaneamente sofridos com o nosso amado Vasco da Gama, mas é uma pessoa sensacional, é um brasileiro americano, né? Com muito prazer eu recebo o Brian. Obrigado, Brian, Afonsinho. Obrigado, prazer, todo meu. É sempre legal ver você aqui. Eu moro nos Estados Unidos há muitos anos, né? Então, quando eu venho aqui, eu sempre dou uma parada aqui para ver você com e certeza, a nossa família de vascaíno, né? com certeza. Faz parte da amizade. E estou aqui para conversar, fazer aquela resenha, né? Explicar direitinho como é que tá as coisas nos Estados Unidos, como está evoluindo, né? A parte de tecnologia, já que eu faço isso há muitos anos e vamos começar nossa entrevista aí. Show de bola. Brian, vamos começar pelo início, né? Como diria o filósofo. Cara, me fala um pouco do Brian, da tua carreira, da tua formação, de como você chegou até o dia de hoje, uma luta que te levou a, graças a Deus, ter sucesso nos Estados Unidos. E a gente quer saber um pouco dessa tua experiência aí, uma pessoa que desde cedo luta, né? Trabalha desde cedo e que tem um sucesso nos Estados Unidos. Bom, obrigado pelas palavras. Minha mãe me teve nos Estados Unidos, eu sou americano 100% nesse caso, né? E tive a felicidade de que minha mãe voltasse para o Brasil com 6 meses de idade, né? E passei aqui até 8 anos, né? Vivi a minha infância aqui no Brasil e voltei de novo para os Estados Unidos, né? Com 9 anos de idade. Minha família toda estava nos Estados Unidos já, né? Só faltava algumas tias e minha avó, que ficava aqui no Brasil. A gente é tudo de Manaus, né? Amazonas, estado lindo, né? E a gente teve essa oportunidade de viver com familiares fora do Brasil. O meu tio era militar americano, então eu tive a oportunidade de viver com ele 2 anos, viajando pelo Brasil, pelos Estados Unidos inteiro, né? A gente viveu na Alemanha também um pouco tempo. E, assim, eu tive esses idas e voltas, né? Para o Brasil e Estados Unidos. Até que em 2000 eu tive já a ganância de vir de vez para os Estados Unidos, já que eu sou americano, né? Para que tirar vantagem desse lado que eu sou americano, já falava inglês fluentemente, né? Sim. E então vim de vez em 2000 e comecei minha carreira nos Estados Unidos, né? Fiz faculdade nos Estados Unidos, eu tenho Faculdade de quebra? bacharelado de Business Administration e Administração de Empresas, né? Show de bola. Pela Flórida, né? Universidade da Flórida. E segui o ramo de tecnologia, né? Trabalhei também empregos pequenos, né? Só para poder ter um pouco de atividade. Tem que ter um começo, né, Brian? Experiência, né? A gente tem que ter experiência. Comecei trabalhando no Universal Studios, que é um parque lá, né? Que todo mundo conhece, né? Trabalhei lá 6 meses, não deu certo. Aí eu saí fora. Aí voltei, trabalhei no SeaWorld também, que é outro parque temático. Também não deu certo, saí fora. Então, até que um dia eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa chamada Sprint, que é uma empresa de tecnologia, de telecomunicações. E daí eu me apaixonei, né? Me apaixonei, gostei do ramo. Naquela época a tecnologia era muito devagar, né? Link de internet era muito caros, não chegava a todo mundo. A gente está falando de que ano isso? 2003. Então, 3 anos. A gente está falando daquela internet que era emulada ainda, né? Muito, lá atrás. muito. Aquele tipo que fazia o barulhinho, né? Sim, lembra naquela época? Pois é. Então estava saindo essa fase já. Internet muito cara, né? O povo não conseguia ter acesso, né? Acesso e a banda rápida o suficiente para poder lidar com o dia a dia das empresas, né? Então aí eu comecei minha carreira na telecomunicações e daí para frente eu segui ao ramo, levei meu potencial, né? Trabalhando em outras empresas, até que um dia eu cheguei ao ponto de abrir minha própria empresa e trabalhando como provedor de internet, né? Nos Estados Unidos e no Brasil. Também tive a oportunidade de investir aqui no Brasil, né? Abrindo uma rede aqui no Brasil, em São Paulo, no princípio, e também aqui em Manaus. Eu também tenho um certo cliente já pronto, já, né? Tem uma carta de cliente. Com certeza. E daí para frente a gente... Só evoluiu, né?
evoluiu, trouxe mais áreas tecnológicas. Eu também tenho outra empresa chamada LustraBits, que é uma empresa que eu sou sócio lá em Orlando, que a gente trabalha em banco de dados com a Oracle, né? Então, assim, tudo no segmento de tecnologia, porque realmente tecnologia é que está dando o que falar, né? Brian, eu não sei se tu concorda comigo, mas assim, a gente vive meio que uma crise mundial, né? Ainda a guerra na Rússia, na Ucrânia, Estados Unidos ainda meio ali na recessão, a coisa muito cara, depois você vai falar melhor sobre isso. Mas assim, até que, a gente que trabalha com tecnologia, parece assim que a crise não existe, porque é um mercado que está todo o tempo em ascensão, né? É todo dia uma novidade, seja na internet, seja em carro elétrico, seja na fonte geradora de energia, seja na medicina, né? Assim, a parte de tecnologia é uma coisa apaixonante, né, Brian? Os Estados Unidos é o primeiro mundo, né? Muitos dizem que é o primeiro mundo, é muito avançado. Mas, assim, eu vou te falar, Afonso, certa experiência que eu já vivi fora do Brasil, fora dos Estados Unidos, eu vejo que o mundo, no lado global, está sendo mais exigente, né? No lado tecnológico, né? Todo mundo quer ser mais do que os outros e quer avançar mais do que os outros, né? Isso quer dizer mais banda de internet, inovações, no sentido de integração de sistemas. A gente está tendo agora um avanço muito, muito, muito rápido agora do lado de elétrico, né? Da tecnologia, né? Energia em tudo é um ponto muito bem fundamental agora, por causa dos gastos, né? Redução de custos. Os Estados Unidos está tendo sustentabilidade, né? Muito. Parar de ter carro a combustão, usar carro elétrico. Apesar que agora o gasolina está cara, né, nos Estados Unidos, tivemos agora uma mudança de governo, que era partido republicano, agora virou democrata. A gasolina subiu praticamente 25%, que era antes, né? Então, tu vê mais os carros elétricos nas estradas. É por causa disso. Redução de custo, inflação. Os carros elétricos nos Estados Unidos já é uma realidade, né, Brian? 100%. Você vê mais e mais carros elétricos na rua e eu acho que essa tendência vai continuar, porém ainda falta recursos, né, para ficar fixo no mercado de hoje, né? A gente tem algumas notícias sobre os Estados Unidos, que os Estados Unidos se preocupou muito em expandir a parte tecnológica, mas a fonte geradora não foi na mesma velocidade. Então, por exemplo, tem carregadores lá que estão queimando carvão. Então, de um lado evoluiu, de outro retrocedeu. Isso é meio complicado, né? A gente ainda falta aquela tecnologia que dá o cliente, o consumidor, um certo nível de conforto, né, em comprar o material, né, elétrico, né? Eu acho assim, porque apesar que seja uma inovação e muita gente quer entrar nessa área de carro elétrico, não sabe muito bem como é isso, né? Falta informação, né? Com certeza. Informação. Um dos motivos que a gente resolveu fazer esse podcast para vocês aí é justamente isso, tá, gente? É trocar ideia, levar conhecimento a vocês, para que vocês possam entender melhor o mercado, né? Saber o que é melhor, mais viável para a gente ter. Eu vou investir num carro elétrico, eu vou investir num carro a combustão. Ou seja, você está falando, por exemplo, Brian, a tua empresa principal lá é a questão de telecomunicação, né? Isso. Bom, trabalho na área de tecnologia em geral, né? Então, a gente faz tudo que tem a ver com a internet, com infraestrutura, através de cabeamento de empresas, tudo na área de tecnologia. Você trabalha com o sistema, com a parte de hardware, com tudo? Tudo. Hardware, software, trabalhamos também, temos parcerias com a Oracle, por exemplo, com várias empresas global. Aliás, a empresa que eu sou dono, temos parcerias com outros provedores globalmente. Legal, falando, né? Legal. Então, assim, se temos um cliente que está precisando abrir um filial, vamos dizer, na China, Xangai, podemos atender essa pessoa lá. Sensacional. Tá? Sensacional. Então, é nessa área que a gente está avançando Atuando, né? muito rápido. Isso. E, Brian, tocando no assunto aí da questão da internet, no próximo bloco, a gente vai dar um stop agora, um break, nós vamos falar de internet. E nós vamos falar da questão de inovação. E eu quero te fazer uma pergunta para a gente responder no segundo bloco. Por que, cara, que
a internet no Brasil, você vai de norte a sul, leste a oeste, a internet não funciona. Você paga um valor e você não tem entrega. E por que nos Estados Unidos funciona? Beleza? Gente, a gente vai dar um break, já a gente volta. Gente, voltamos aí, essa entrevista maravilhosa com o meu amigo Brian, diretamente de United States of America. Orlando, Flórida. Orlando, Flórida. Gente, é o seguinte, Brian, nesse segundo bloco, vamos tratar de um assunto que no Brasil é um aperrengue, a gente chama aqui. Internet, né? E Brian, por que a internet no Brasil é tão ruim, cara? A gente paga caro, a gente paga por um serviço que não é entregue. A gente podia falar vários nomes de operadoras, é Procon todo o tempo, é rompimento de cabo óptico. Eu quero saber o seguinte, nos Estados Unidos funciona e no Brasil não. Qual a diferença, Brian? Bom, Foncinho, primeiramente, são vários fatores, né? Um fator que é bem grande é a infraestrutura que tem o Brasil comparado nos Estados Unidos, né? Vejamos, a fibra óptica, né? A maioria dos locais nos Estados Unidos é tudo subterrâneo. E aqui tu vê tudo em cima, né, dos postes, é uma bagunça. É um arraial, uma bagunça. Então, isso já dá uma certa qualidade baixo. No sinal. Então, pode romper, né? O caminhão passa aí e rompe a fibra e já acabou. Acabou a internet aí para vocês. E isso continua sendo uma realidade no Brasil, né? Apesar de São Paulo já tem feito várias mudanças nessa área aí de infraestrutura, eu acho que a gente tem que levar em conta também a qualidade de atendimento, né? Porque eu como empresário, eu sou muito baseado nisso, né? Porque a minha empresa, apesar que é Brasil e Estados Unidos, a gente tem a cultura americana em si, que significa uma senso de urgência, né? Nos problemas técnicos que houver. A resposta tem que ser rápida. Exato. O cidadão, o consumidor pedir um serviço é atendimento full time. Com certeza. O que frustra muita gente, né? É o tempo que leva para poder responder uma pergunta e também ser atendido, né? Pós-venda, né, Brian? A pós-venda. A venda é tranquilo, mas a pós-venda que é aí que mostra como é a sua empresa, né? A diferença. A diferença, e a gente trabalha em indicações, né? E também a gente gosta de levar o nosso nome mais adiante através dessa boa qualidade de atendimento, né? Na verdade, é assim, né? O que o consumidor quer é ser bem atendido. Ele quer comprar um produto, que esse produto seja entregue, um serviço. Né? Aqui no Brasil, a grande dificuldade, Brian, é que a gente fecha um pacote que, em comparação com outros países, bastante caro. As próprias leis que eram para ser regulatórias, são leis, assim, ainda primárias, primitivas, né? Não quero entrar na parte política do assunto, mas, enfim. E o fato é o seguinte, o consumidor não tem... Você fecha um pacote de 500 mega, não chega. Não chega. Você, por exemplo, a nossa sede aqui da Energin, eu tenho 3 andares, eu tenho que ter um provedor por andar e mais um provedor para o meu servidor dedicado, né? Então, assim, é um serviço que é muito complicado. Eu acho que além dessa parte que você falou da parte de diferença de estrutura, a parte de tecnologia, Brian, não influencia? Muito. Vejamos, você falou agora você tem 500 megas e não está pegando 500 megas, né? Então, eu acho que também tem que ter um pouco de conhecimento e entendimento do que é o serviço que você vai ter, né? Porque existem tecnologias, né, que garantiam uma certa velocidade de internet e tem outras que não, né? Então, a banda larga, por exemplo, uma banda larga é o melhor possível, né? Chega nessa banda, né? Não é garantida, né? Certo. No qual a link dedicado Link dedicado tem que estar 99,9%, sei lá, 100% disponível de atendimento também, né? E, assim, a gente tem visto muita tecnologia que está sendo avançada através do 5G, né? Está sendo lançado já em vários territórios do Brasil. Nos Estados Unidos já está há muito tempo já, né? Então, as tecnologias em si são variáveis, né? Brian, vamos
tocar num assunto agora, numa alternativa, que em tese seria a solução. A gente tem o Starlink, né? Que não é fibra ótica, o sinal vem de cima para baixo, via satélite. Sim. Eu queria saber assim, qual a visão da Starlink nos Estados Unidos? Bom, você sabe que satélite já tem muito tempo, né? A gente tem internet satélite pela outras empresas chamadas HughesNet, Viasat. Então, Starlink não é novidade, não. Só para vocês terem uma noção, não é novidade. Porém, a tecnologia que está sendo implementada no satélite lá em cima, pelo Mr. Elon Musk, aí sim vale a pena dar uma configurada, né? Então, o Starlink é um serviço de internet de banda larga, tá? Que o sinal é feito pelo satélite. Então, os mesmos poréns que já tivemos no passado com os outros provedores que era de satélite, como a HughesNet e Viasat, como já falei, né? Então, se chover, se tem nuvem aí, então o sinal vai estar ruim, né? Então, é uma outra variável, né? Uma outra oportunidade para a tecnologia ser implementada ao seu negócio, através de satélite. Mas para solucionar o problema, não vai solucionar o problema. Porém, vou te falar, tem suas vantagens, né? Se você vive no interior, você tem um local bem remoto, né? Então o satélite seria a melhor opção, né? Entendeu? Entendi. Com relação à internet, né? Rapaz, assim, aí a gente tem umas visões que a gente não tinha internet, né? Então, aí, com o advento da internet, a gente teve muita coisa boa, mas alguns problemas também. Sim, claro. Com certeza. A gente tem aí a internet do escuro, né? A dark lá, né? Onde muitas coisas ruins são movimentadas, né? E a internet, ela é um portal de coisas boas e de coisas não muito boas. Existe alguma preocupação nos Estados Unidos, não falo censura, mas alguma preocupação no sentido de... A gente teve, por exemplo, muitos aqueles assassinatos em escolas, né? Sim. Tem uns atentados nos Estados Unidos que busca-se na internet e tal. Nos Estados Unidos tem alguma intenção do Congresso de tornar alguma coisa de lei que faça um regulatório, principalmente de acesso para adolescentes, crianças, em alguns assuntos da internet que não são apropriados? Então, essa é uma boa pergunta. Eu também tenho crianças de menores, né? E é difícil, né? Poder censurar, né? Ou proibir elas de assistirem algo na internet. No momento, não temos nada feito pelo governo que bloqueia, né, esse tipo de transmissão que não seria da minha validade. Clandestino, né? Clandestino, tem muitos perigos na internet, né? Eu acho que a internet abre o mundo para toda a face do mundo, que seria do bem e do mal, né? Com certeza. É um Você portal, como eu falei, né? Exatamente. É uma coisa que realmente a gente não tem como evitar, temos que se adaptar. Como eu digo para minhas filhas de menores, que a tecnologia está se evoluindo, né? E a gente tem que se adaptar à modernidade, né? Não podemos ficar com os antigos costumes, tanto que a nossa cultura, a nossa religião continua mesmo, mas, porém, temos que avançar, né? Mudando de assunto um pouco, mas assim, o governo em si teve várias proibições de sexo e tudo mais, então isso significa que a gente tem que se adaptar ao que está acontecendo no dia a dia, né, nas pessoas, né? E a internet como te falei, é um portal, né, que não dá para desistir de ter o acesso. Mas então, tem que ter cuidado ao mesmo tempo, né? Tem que ter cuidado, mas eu acho que a gente deveria isso é mais com os pais, né? Tem vários aplicativos que você pode bloquear alguns sites, alguns acessos, então... Senha, né? Senha também. Então, isso é a única maneira que a gente pode proteger nossos filhos de ter acesso a locais que não devem ser acesso, né? Show de bola, Brian. Brian, nosso último tema, né, desse nosso bate-papo legal, inteligente. Eu queria saber, você tem uma imobiliária também, né? Eu queria fazer 2 perguntas para a gente encerrar nossa entrevista. Primeiro, a tua experiência no ramo imobiliário,
tá? Eu queria saber, além da pro telespectadora, né? Nossos amigos e amigas que estão nos assistindo, eu queria pedir um reforço para vocês, acompanhar nossas redes sociais aí e aperta o sininho e dá um like para fortalecer o nosso canal, beleza? Eu queria que tu falasses agora sobre a questão da parte imobiliária. Eu queria saber o que evoluiu dos Estados Unidos daquela crise de 2008 que devastou os Estados Unidos financeiramente. Por exemplo, Detroit acabou, devastou uma cidade que era a cidade, vamos dizer assim, das fábricas dos carros, né? Sede da GM, General Motors, Chevrolet e etc. O que melhorou de lá para cá? E o último ponto é o que você me fala sobre sustentabilidade? A gente vive aqui no Brasil, Brian, uma cobrança muito grande em cima da Amazônia, em cima do Amazonas, em relação à preservação. Mas nos Estados Unidos, né, a gente vira e mexe e vê muita queima lá na Califórnia, inclusive morre gente. Nos Estados Unidos, o que tem se feito para também ajudar na preservação? Nós vamos fazer essa resposta no nosso terceiro bloco. Já voltamos, gente. Ótimo. Forte abraço. Gente, voltamos, né? Vamos fazer agora o retorno com as perguntas que eu tinha feito para o Brian. Vamos lá, Brian. Vamos dissertar aí sobre a questão imobiliária e sustentabilidade. Bom, vamos lá. Se eu vou definir em uma palavra o que houve na época lá de 2008, tem muito a ver com a negligência do governo, né? Regulações que não fazem sentido, dando exemplos de dando casas de um valor muito elevado para as pessoas que não poderiam pagar essa hipoteca, né? Ocorreu esse problema que teve várias pessoas sem casa, né? Despejadas. Sendo levadas, né? Despejadas 100%. Então, assim, havia muitos bancos fazendo empréstimos que realmente não eram empréstimos certos, né? Teve muita especulação, né? Especulação, mas assim, se eu chego lá com você e peço, qualquer um chega lá no banco e fala, olha, eu quero comprar uma casa de $1 milhão. Aí o banco vai lá e aprova, ok, aprova, mas eu vou te dar o financiamento, aí eu vou te dar os juros bem baixinho, mas daqui a 10 anos o juro vai subir um valor absurdo. Absurdamente. E eles vão lá, ok, eu vou assinar, eu vou comprar. E o que aconteceu? Depois de um certo tempo, não conseguiram pagar a mensalidade, aumentou, entendeu? Teve a recessão também, né? Foi uma coisa levou a outra, né, Brian? Sim, bom, falando sobre imobiliária, eu entrei nesse ramo aí em 2008, quando foi a pandemia, né? Eu tive a oportunidade de entrar nesse ramo aí por causa que... 2021. 2020, desculpa. 2020. Então, eu tive já um certo dinheiro de investimento que eu fiz naquela época que me trouxe para a imobiliária, né? Então, eu comprei várias casas, várias propriedades, e porque nessa época os valores eram muito baixos, né? As pessoas não poderiam continuar pagando as hipotecas, então eu tive vantagem de pagar preço de oportunidade banana. de mercado. Preço de banana. Casas de um valor de 300 mil, vendia por 150 mil. Então eu comprei várias, né? Comprei várias e comecei a investir nesse mercado aí. E hoje eu tenho já uma certa quantidade de casas que eu alugo, né? Que eu faço negócio dia a dia. Você investiu e movimentou. Movimentou dinheiro. Em vez de estar aplicado ali parado, você investiu, mas de outra forma. Exatamente. Né? Eu também tenho certificado de licença de vender imóveis, se for o caso. Como se fosse um corretor aqui, o corretor de imóveis, Tá. Mas eu não toco muito nisso porque, sinceramente, isso é uma coisa que tem que dedicar muito tempo e tudo mais, mas eu tenho já uma certa entendimento como está o mercado e no momento não vale a pena comprar, né? Certo. Não vale a pena comprar, eu acho melhor esperar um pouco. Os juros estão muito altos, né? Por causa da inflação e tudo mais, então nesse certo momento eu acho que não vale a pena a gente comprar imóveis nos Estados Unidos, né? Entendi. Tá? Talvez daqui a 2 anos as coisas melhorem, no caso, os preços estão muito altos, muito altos. Orlando já virou quase Miami,
entendeu? E Miami virou quase Nova York. Então, se você compara os preços em si, é uma coisa absurda. Entendi. Tá? E Brian, vamos para um ponto agora, né? Eu falei antes da gente ir para o intervalo, fiz uma analogia, né? Que as pessoas se preocupam muito com a Amazônia, né? Porque tem que conservar a Amazônia, porque é o coração, o pulmão do mundo. Só que a gente, analisando de uma forma global, a gente vê os Estados Unidos da Califórnia, muito incêndio, né? O que o governo americano tem feito para minimizar e a gente melhorar a parte sustentável dos Estados Unidos? Vamos lá. A gente tem incentivos, né? Feito pelo governo para incentivar, licença, desculpa, o incentivo de carros elétricos, né? E solares, né? Energia solar, né? Fonte renovadora, né? Exatamente. Então, eu espero que isso seja permanente, porque a gente já teve essa energia alternativa anos atrás, Certo. com aquela que seria o wind, né? Que seria de vento. Tinha um A eólica. bem grandão. A gente chama aqui de eólica. Exato, esse mesmo. Então, já teve essa aproximação, né, de alternativa, né, de energia, mas nunca não fixou, né, não ficou permanente. Então, agora com o lado elétrico, né, pegando posse nos carros A gente tem, na verdade, o que a gente tem nos carros elétricos é fundamental, porque você não tem zero emissão de carbono. Então, você não tem a poluição. Né? Claro. Isso é fundamental para a Isso é natureza. importante. E lá nos Estados Unidos, Califórnia, acho que é um dos estados maiores que eles são né, o eco, né, que seria o green, né, que seria o verde, né. Sim. Então, assim, todo mundo fala de Manaus, da Amazonas como pulmão, como você mencionou. Então, saindo daqui, deveria sair daqui, né. Até hoje eu acho, quando eu chego aqui, eu respiro diferente quando eu respiro nos Estados Unidos. É diferente. O ar é mais seco lá, aqui é mais úmido, né? Então, eu acho uma boa iniciativa sendo assim expandida através da sua empresa Energy, né? Certo. Esse lado mais sustentável que existe no mercado. A gente tem hoje um governador, eu não estou falando de parte política, eu estou falando de trabalho, né? O governador Wilson Lima, que é o governador do estado do Amazonas, ele tem feito um ótimo trabalho. Ele tem buscado recursos fora, principalmente nos Estados Unidos, fundações, realmente para que possa injetar recursos para essa conservação da Amazônia. Né? Ao contrário do que é dito, a Amazônia está preservada sim. Né? É importante ressaltar essa preocupação com o governo do Brasil. Existe uma preocupação sim, a Amazônia ela é preservada, temos problemas, temos. A Amazônia tem dimensão continental, né? E qual o grande problema? É a quantidade de pessoas para tomar conta desse tamanho todo. E aí a gente vai para a tecnologia. Né? O Musk teve aqui no Brasil, alguns anos atrás, né? com o presidente anterior, teve alguma conversa, mas não evoluiu. Eu acho que a solução para a gente tornar a Amazônia mais, vamos dizer assim, menos agredida, né, por queimadas, etc. e tal, é realmente tecnologia, através de drone, através de satélite, etc. e tal. Mas isso é um trabalho a longo prazo, né? Mas a gente entende que sim, a Amazônia está sendo preservada, né? E eu acho que é patrimônio do Brasil, é patrimônio mundial, mas eu acho também que cada país tem que fazer o teu, né? A sustentabilidade, ela não é só do Brasil, não é só da Amazônia. O Brasil é um país grande, né? E aqui exatamente. Tem a tecnologia avançada, sim. Exatamente. Porém, ainda tem aquela, assim, o pessoal pensa que aqui é terceiro mundo, mas não acho terceiro mundo. Não. Existe a preservação, sim. Existe um ótimo trabalho, acabei de falar, elogiando o governo do estado do Amazonas, porque existe uma preocupação, sim, né? Com relação à questão da preservação da Amazônia. Né? Eu já vi muitas mudanças aqui. Você percebeu, né? Eu viajo aqui cada mês, eu faço negócio aqui, então eu vejo a diferença, vejo as mudanças que estão sendo implementadas pelo governo ultimamente. Então, eu posso concordar com você nesse caso. 100%. Brian, nosso tempo está terminando aqui. Eu queria te agradecer muito. Sei que você está com uma agenda aí, você está voltando para os Estados Unidos.
Cara, de coração, foi uma excelente entrevista. Eu acho que o pessoal de casa vai gostar muito. Esse cara é um americano, brasileiro, né? Um pouco de coração de um, um pouco de coração de outro. Contou um pouco da história dele, né? É empresário, batalhador, guerreiro e tem uma história muito bonita sendo traçada nos Estados Unidos. E, assim, que sirva de exemplo, né, Brian, para várias pessoas. E eu queria deixar as palavras finais com você aí, meu irmão. Obrigado pela oportunidade, Afonsinho. É uma grata surpresa fazer essa entrevista com você. Obrigado. Apesar do tempo que a gente tem, a gente está junto há muito tempo já. E, bom, pessoal, eu agradeço, né? Minha empresa, se você procurar... Deixa os canais, né? O voinetworks.com, né? voinetwork.com, né? E a LustraBits, né? A gente também trabalha em banco de dados com a Oracle. E, assim, eu acho que eu sou mais fluente em inglês, né? Até meu português está um pouco arranhado. Não, ainda, teu português está ótimo, mas, cara. assim, Teu português está em dia. Tá falando melhor do que muito brasileiro. Não, obrigado. Eu só tive segundo grau aqui, então, assim, eu não cheguei a fazer faculdade aqui no Brasil, fiz nos Estados Unidos. Então, mas eu agradeço, assim, como eu te falei, o tempo e qualquer coisa, estamos juntos, meu amigo. Valeu. Valeu, meu irmão. Obrigado. Valeu. Gente, mais uma paga, mais uma para conta. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, né? E a gente se vê em breve. Siga os nossos canais, aperta o sininho, dê o like. Valeu, tchau.